Atos capítulo 6, a palavra de Deus diz do verso 1 até o verso número 7. Abra sua Bíblia, localize essa passagem. Nós hoje vamos compartilhar sobre este texto, sob o pensamento, sobre a ideia ou tema, a missão da igreja em evidência. Quando nós lemos esse texto, meus irmãos, nós encontramos aqui no texto de Atos 6, do 1 ao 7, as três ênfases da Igreja Batista no Morumbi para esses próximos anos. Nós encontramos aqui a ênfase do amor a Deus, nós encontramos aqui a ênfase do fazer discípulos e nós encontramos aqui a ênfase de servir a comunidade. Alguns casais da igreja entenderam o princípio de fazer discípulos equivocadamente e estão fazendo filhos, né? Temos 2 casais grávidos na igreja, né? Que bênção, crescer e multiplicar, diz o Gênesis, né? Enchei a terra, mas não faça isso sozinho, tá? Vamos compartilhar essa tarefa. Os irmãos sejam abençoados, pastor Hilton, irmã Sinara, também irmão Aralan e a irmã Anne, né, estão grávidos. Daqui a alguns meses teremos mais bebês na igreja. Graças a Deus por isso. Leiamos o texto. Atos 6, do 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica. E essa reclamação entre eles chegou aos ouvidos dos apóstolos. Qual que era a reclamação? As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, disseram os apóstolos. Versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, um sinal de autoridade, de comissionamento por parte da igreja. E no 7 diz, assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A missão da igreja em evidência. Como eu já disse aos irmãos antes, aqui nesta porção da palavra, nós encontramos as 3 ênfases da Igreja Batista no Morumbi. A primeira ênfase nossa para esse ano é amar a Deus. E olhando para esse texto, meus irmãos, mais especificamente nas qualificações desses 7 homens que foram escolhidos, não há como olhar para esses 7 homens, as suas qualificações, e não ver que essas qualificações são frutos de uma vida que eles levavam e que refletia justamente o amor a Deus. Que qualificações são essas que evidenciam o amor desses 7 homens a Deus? O verso 3 e o verso número 5. Escolham entre vocês, naturalmente, pessoas convertidas, né, que já haviam aceitado o Evangelho, 7 homens. Aqui os homens não significa que as mulheres estão de fora dessa prerrogativa de ter essas qualidades. E aí a Bíblia narra então, ou descreve essas habilidades, e é essas habilidades que na minha ótica, elas estão presentes na vida desses 7 homens, porque eles tinham como meta, eles tinham como prioridade
Eles tinham como objetivo manifestar o amor deles a Deus. Então, a Bíblia diz, homens de bom testemunho, querido, querida, meu irmão, minha irmã, não há como nós darmos um bom testemunho dentro e fora da comunidade cristã, se de fato nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração. O amor a Deus reflete em bom testemunho. Portanto, eu ouso dizer que se alguém dá um mau testemunho fora ou dentro da igreja, essa pessoa ainda não está refletindo o amor a Deus de maneira completa. É preciso amar mais a Deus. É preciso orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, se consagrar mais, para que o bom testemunho ele flua como uma evidência natural de uma vida com Deus. Depois a Bíblia diz, cheios do Espírito Santo. Da mesma forma, meus irmãos, não há como um discípulo de Jesus ser cheio do Espírito, pleno, guiado, conduzido, se ele não amar a Deus de todo o seu coração. Porque se algo ainda ocupa o coração desse discípulo, naturalmente ele não vai ser pleno do Espírito. A plenitude do Espírito reflete o nosso amor completo e sem nenhuma restrição ao nosso Deus. E a Bíblia fala cheio de sabedoria. Então a sabedoria também vai refletir o amor a Deus. Então amar a Deus significa manifestar essas qualidades, essas características espirituais. Se nós como igreja queremos amar a Deus, nós precisamos também desenvolver essas características. Não são características só dos membros líderes da igreja, não são características só daqueles que estão servindo a igreja. Essas características, o bom testemunho, ser pleno do Espírito, cheio de sabedoria, e depois no verso 5, quando fala de Estevão, ele era cheio de fé. Irmãos, todas essas características devem permear o nosso coração como uma comunidade eclesiástica, como uma igreja. Cada um de nós precisa manifestar essas características. Fazer discípulos é a segunda ênfase da igreja. E aonde que nós encontramos essa evidência de que aquela igreja fazia discípulos? É só nós lermos o verso 1 e o verso 7. A Bíblia diz no verso 1, naqueles dias crescia o número de discípulos. A Bíblia já havia registrado que na primeira mensagem pregada por Pedro, 3.000 pessoas se converteram no capítulo 2. Depois, no final do capítulo 3 e começo do capítulo 4, na segunda mensagem de Pedro, a Bíblia diz que o número dos discípulos chegou a quase 5.000 pessoas. E aqui o capítulo 6 começa novamente com esse detalhe, que não é só um detalhe, mas é uma evidência de que aquela igreja fazia discípulos, porque a Bíblia diz que crescia o número de discípulos. E não é como nos dias de hoje, meus irmãos, que algumas igrejas nascem, elas explodem e elas crescem. Mas muitas igrejas hoje crescem porque elas trazem para si membros de outras igrejas. Então, a igreja até ela pode crescer, mas o reino não cresce. Transferência de membros da igreja A, da igreja B, da igreja C para uma única igreja, isso não é crescimento do reino, isso é inflação da igreja local. Mas a Bíblia declara que o número dos discípulos cresceu absurdamente. E como que esse número de discípulos crescia? Porque a igreja fazia discípulos. Não há como crescer o número de discípulos se a igreja não os fizer. Então, a igreja, ela tinha essa pegada, a igreja tinha essa ênfase, a igreja tinha essa prioridade. Cada pessoa estava envolvida nesse processo de fazer discípulos, por isso aquela igreja, ela cresceu tanto. E no verso 7, Lucas, novamente, revela esta verdade, a palavra de Deus se espalhava. Meus amados, como que vai aumentar o número de discípulos da Igreja Batista no Morumbi? Como que nós vamos poder encher todas as cadeiras que estarão disponíveis no templo, se nós não proclamamos a palavra de Deus? A expansão ou o crescimento do número dos seguidores de Jesus é fruto da pregação da palavra. Então, Lucas ele diz, olha, a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Então não tenho dúvida de que aquela igreja, ela se preocupava em fazer discípulos. E é justamente o problema que acontece aqui no capítulo 6,
é fruto justamente desse crescimento. Então a igreja cresceu e aqui surgiu uma necessidade, uma demanda que depois foi suprida, foi sanada pelos apóstolos. Qual que é a nossa terceira ênfase, meus irmãos, como igreja? Amar a Deus, fazer discípulos e servir a comunidade. Aonde que nós encontramos o serviço à comunidade? No verso 1 e no verso 2. Se bem que aqui é um serviço para a comunidade interna, era um serviço entre os próprios irmãos. A reclamação do verso 1 era justamente porque as viúvas de fala grega, as viúvas de origem grega, aqueles que vieram para Jerusalém, que não eram judeus, que pertenciam ao povo grego, essas viúvas estavam sendo omitidas ou esquecidas na distribuição dos alimentos para as necessidades básicas. E se a igreja tinha um sistema de distribuir alimento para viúvas, então, meus irmãos, nós podemos olhar para a Bíblia e ver que aquela igreja se preocupava em servir a sua comunidade, em sanar as demandas da comunidade. Havendo viúvas que não podiam se manter e se sustentar, a igreja assumiu esse papel de sustentar aquelas viúvas. Naturalmente, isso aponta a um serviço à comunidade, mesmo que de uma maneira interna. E é justamente para que esse serviço à comunidade, ele pudesse ser resolvido ou sanado, que nós temos então a resolução do verso 2, ou a consequência. Por isso os 12 reuniram os discípulos e eles falaram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. A igreja de Atos, ela tinha a sua missão em evidência, porque nós vemos aqui nesse texto, nós vemos nessas entrelinhas, uma igreja que amava a Deus, uma igreja que fazia discípulos, e uma igreja que servia a sua comunidade. Quando nós lemos lá no capítulo 2, do 46 ao 49, no final, no verso 49, se não me engano, a Bíblia usa uma expressão que a igreja caiu na graça de todo o povo, porque aquela igreja tinha um olhar positivo dos de fora para dentro. Era uma igreja que se preocupava com as necessidades das pessoas, e isso é, meus irmãos, servir a comunidade. Amém? Então, quando eu proponho para você nessa noite, a igreja viver a missão, praticar a missão, e como eu disse aqui, a missão da igreja em evidência, é algo que as pessoas precisam ver em nós, e é algo que nós precisamos também encontrar no meio da igreja. Se nós queremos ser uma igreja saudável, se nós queremos ser uma igreja que avance, nós precisamos evidenciar a nossa missão de amar a Deus, de fazer discípulos e de servir a comunidade. Amém? Esse é o nosso grande desafio. O que acontece com a igreja aqui em Atos, meus irmãos? A igreja passava por aquilo que a gente chama da dor do crescimento. A dor do crescimento. O problema que surge aqui com a omissão dessas viúvas de fala grega era fruto justamente do crescimento. Pastor, então quer dizer que a igreja não precisa crescer para não ter esses desconfortos ou gerar esses problemas? Então nós vamos manter a nossa membresia nessa quantidade que nós temos, porque daí nós não vamos gerar conflitos e dificuldades? Não, meus irmãos. A igreja precisa crescer, ela precisa avançar. E quando surgir esses conflitos, nós temos que ter sabedoria para saná-los, para resolvê-los. A dor do crescimento traz uma demanda, e a demanda era a omissão daquelas viúvas, e essa demanda, ela precisava ser sanada, o problema precisava ser resolvido. Os apóstolos, com sabedoria, eles reúnem a comunidade, eles reúnem os discípulos, eles colocam qual era o problema, e eles então vão trazer uma solução. Porque aquele descontentamento por parte das viúvas gregas, lá do verso 1, poderia ser uma grande dificuldade e um grande problema no futuro. Isso poderia dividir a igreja. Isso poderia gerar uma cisão no seio da igreja, na comunhão, na unidade, no amor, no vínculo, na paz da igreja. Esse problema de omitir as viúvas gregas poderia ter causado uma grande ruptura. Esse
pequeno detalhe, meus irmãos, seria a brecha para que Satanás ele entrasse na igreja e ele promovesse discórdia naquela comunidade. Ele abalasse a comunhão daquela igreja. Ele trouxesse ainda mais conflitos. E os irmãos lembram quando eu falei aqui sobre o Gênesis capítulo 11, do poder da unidade? Se a igreja está unida, ela vai alcançar todos os seus planos e os seus projetos, mas quando a igreja ela se desune, ela por si só, ela se elimina. Se Satanás semeasse essa semente de discórdia aqui, nesse momento, a paz da igreja, a comunhão da igreja, o crescimento da igreja, a harmonia da igreja, seria tudo colocado abaixo. E muito provavelmente, nós não leríamos o verso 7 como nós lemos. A palavra se espalhava e crescia o número dos discípulos. Então nós precisamos administrar os problemas no seio da igreja, para não haver divisão ou ruptura. Quando a igreja enfrenta problemas sérios, meus irmãos, isso é uma oportunidade da igreja repensar algumas coisas. Quando a gente começa a enfrentar certos problemas na comunidade, e agora nessa pandemia a gente enfrentou várias situações que a igreja teve que repensar, a igreja teve que se reprogramar, a igreja teve que investir em outras áreas. Então, quando vem problemas internos ou até mesmo problemas externos, como nós temos essa pandemia, isso tudo oferece para os líderes oportunidades de sentarmos, de repensarmos, de reavaliarmos, e podemos então trazer soluções sábias para que, fazendo as alterações e as adequações e os ajustes, a igreja não pare, mas ela continue avançando. Percebam que o problema que aconteceu aqui, ele não trouxe divisão e nem diminuiu a igreja, pelo contrário, foi uma situação que levou a igreja a crescer ainda mais. Então, problemas que nós enfrentamos, dificuldades que nós enfrentamos, podem ser gatilhos permitidos por Deus para que a igreja repense algumas coisas, a igreja reavalie o seu ministério, e a igreja então replaneje as suas ações futuras, e a igreja continue crescendo. Por isso que nesse ano, nós estamos batendo nessa tecla de amar a Deus, de fazer discípulos e de servir a comunidade, porque nós observamos que nos últimos anos nós falhamos nesses quesitos muito importantes para o nosso crescimento. Nós percebemos que falhamos em incentivar você a ter uma vida mais séria, mais íntima com o Senhor. Nós identificamos que como igreja e liderança, nós falhamos em levar você a ter oportunidades de fazer discípulos e de você servir a comunidade. Então, aproveitamos o momento que vivemos para repensar algumas coisas e oferecer soluções para que a igreja possa avançar. Os apóstolos, meus irmãos, eles olharam para aquela realidade e eles tiveram essa percepção sábia de Deus. Nós não vamos ficar envolvidos em servir cesta básica, distribuir comida para as viúvas. Não que esse trabalho seja um trabalho menos importante do que os outros. É porque eles tinham esse chamado de Deus. Estava sobre eles o ministério da pregação da palavra e da oração. Então, se eles deixassem de fazer esse ministério de pregar a palavra e orar, com certeza a igreja começaria a adoecer, a igreja começaria a enfrentar dificuldades. Por isso, eles decidem manter o seu foco na pregação e na oração e colocar homens sábios para ajudar naquele problema que havia surgido no meio da igreja. Ainda hoje, alguns pastores, e eu me incluo nesse grupo, ocupam-se tanto com tarefas secundárias que deixam de se dedicar ou dedicar tempo necessário ao estudo e à oração. O pastor tem esse mal de ver as coisas e fazer, de ver uma necessidade e tentar suprir aquela necessidade. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra que isso não é uma atitude muito sábia. Porque quando o pastor ou os líderes, aqueles que estão à frente, eles deixam de focar o tempo naquilo que é o principal do seu chamado, para fazer coisas que outros irmãos capacitados na igreja podem fazer, a consequência, sabe qual é? A igreja começa a sofrer uma deficiência espiritual que favorece o desenvolvimento de mais problemas no meio da igreja. Se os discípulos tivessem insistido em eles estar distribuindo alimentos
e não focando na oração e na pregação da palavra, eu tenho certeza que eles não teriam sanado aquele problema, mas teriam criado muitos outros problemas. Então, meus irmãos, essa atitude, ela é muitas vezes difícil, mas ela precisa ser tomada pela liderança da igreja. Qual que foi a solução? Passar essa tarefa. Passar essa tarefa para outros cristãos, com credenciais espirituais, éticas e morais, bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens de fé como Estevão, convertido como Nicolau. Eles decidem passar essa tarefa para pessoas que haviam tido essa capacidade, para tirar aquele peso dos ombros dos apóstolos, porque eles já tinham uma grande carga de responsabilidade. Além do mais, que alguns apóstolos ficaram alguns dias presos, e aqueles dias que eles estavam presos, eles não poderiam distribuir comida para as viúvas. Então, meus irmãos, além da carga ministerial, além do chamado apostólico, de todas as outras atividades, eles tiveram essa percepção do Senhor. Nós não podemos ficar envolvidos com tantas coisas, vamos focar no que é primordial, e vamos dividir as tarefas. O Moody, ele dizia uma coisa: é melhor colocar 10 homens para trabalhar, do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. É melhor colocar 10 homens para trabalhar, do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. E foi isso que os apóstolos fizeram. Eles não tentaram fazer esse trabalho sozinhos, eles colocaram homens para realizar esse trabalho. Sem dúvida, é o melhor para nós, pastores e líderes. E também é melhor para os trabalhadores. Outros membros capacitados vão ser recrutados, e eles vão poder servir a igreja de uma maneira abençoadora. Amém, queridos? A grande pergunta é: nós estamos dispostos a ser esses homens e mulheres que vão ser recrutados para fazer essa atividade? O detalhe é que não foi os apóstolos quem escolheu aqueles 7 homens, foi os próprios discípulos. E mais um detalhe, foi os próprios discípulos gregos que indicaram dentre eles os 7 homens. Segundo nós aprendemos nessa semana na escola bíblica, segundo um comentário do irmão Aralan, os 7 nomes aqui descritos no verso número 5, são todos nomes gregos. Então o que nós entendemos é que os gregos que estavam reclamando, eles escolheram entre eles 7 homens para suprir uma necessidade deles. E aí, meus irmãos, quando alguma pessoa vem para o pastor e diz: pastor, temos uma demanda na igreja, eu falo: amém, querido, temos a demanda, supra você essa demanda. Foi isso que os apóstolos fizeram. As viúvas gregas começaram a reclamar, eles foram então se queixar, e aí os apóstolos: bom, então escolham entre vocês, para que vocês sejam supridos nessa necessidade. Só que muitas vezes, irmãos, as pessoas escolhidas ou indicadas, não pelo pastor, não pela liderança, indicadas pelo Espírito, muitas vezes elas não querem fazer esse trabalho para o qual Deus está chamando, e elas são convidadas para fazer. E aí sabe o que acontece? Os apóstolos vão lá distribuir a comida, porque os homens que poderiam fazer isso, eles acabam simplesmente não fazendo. Os problemas da igreja servem de oportunidades para exercitar a nossa fé, não apenas a fé no Senhor, mas a fé também uns nos outros, a confiança uns nos outros, o acreditar uns nos outros. Porque os apóstolos, quando aqueles homens foram indicados, e toda a comunidade levantou a mão dizendo: não, podem colocar eles à frente, isso foi um ato de fé, um ato de confiança, um ato de responsabilidade, um ato de dividir, um ato de compartilhar a responsabilidade. Quando surgem problemas, é o momento da igreja mostrar que ela é capaz de resolver esses problemas.